Fala, meu povo, tudo bem? Bem-vindos a mais esse episódio aí do Orange Juice. E hoje a gente vai bater um papo aí sobre várias coisas diferentes do tema. Hoje não tem um tema único, mas eu acho que a gente tem aqui hoje não uma história para contar. Eu acho que a gente tem várias histórias com uma pessoa que vai trazer muita representatividade. Eu acho que aqui por grupo, que foi muito bem recebida, com uma ideia diferente, com um modo de pensar diferente e tem muito caso para contar pra gente hoje. Ivone, obrigado por ter aceitado participar aí. Por favor, se apresenta pro pessoal. Nossa, que apresentação, Joel. Obrigada. Olha, Joel, eu realmente fui muito bem recebida nesse grupo, viu? Adoro estar entre vocês, adoro mesmo. Bom, eu sou Ivone, né? Tenho uma passagem por grandes multinacionais, né? Passei pela IBM, passei pela Microsoft, passei pela Vanad, pela Capgemini, e aí parei aqui, né? No grupo F Câmara, hoje trabalhando diretamente com a FC Nuvem. Eu sou a CXO hoje da FC Nuvem, vim com o objetivo da transformação da experiência do cliente, tá? E é isso que eu venho fazendo desde o começo do ano. Eu cheguei aqui no começo do ano, né? Então, é o que eu tenho feito, transformado a nossa operação, o nosso time de atendimento ao cliente, o nosso time que faz os primeiros contatos de vendas e os times também de pós-vendas também, né? Tá sendo, assim, uma experiência única, tá trabalhando com essa turma toda, moçada, super técnica, uma moçada de uma formação muito bacana, uma moçada que tem muita vontade de entregar, uma moçada que tem vontade de transformar, uma moçada que tem vontade de entrega e qualidade com muita eficiência. Tô apaixonada, Joel, por esse canto aqui, por esse lugar. Tô muito feliz mesmo de estar aqui. Maravilha, seja muito bem-vindo. E já vou para bem-vinda, né? Deixa eu até me corrigir aqui já. É a força do hábito. Sinal que a gente tem maus costumes aí que a gente precisa corrigir. Eu já queria te abrir já perguntando uma coisa que é difícil até para mim falar, né? O que faz, como é que é? Um CX? Um CX? CX. O que é o teu papel hoje? É que você falou em inglês, eu não vou nem me arriscar, porque senão vai sair feio aqui agora. Mas eu queria que tu falasse mais um pouco, porque até antes de você entrar por grupo, eu acho que eu já tinha visto o termo, sei lá, uma ou duas vezes. Eu acho que todo mundo, talvez aqui, principalmente a galera que está começando, talvez já tenha falado de um CIO, de um CTO, de um CEO, mas o que faz um CX? Eu nem vou me arriscar a dizer aqui. Explica para nós um pouco, Ivone. O CXO, ou uma diretora de CX, né, de CX, é uma pessoa que está engajada na jornada inteira do cliente, tá, Joel? Então, assim, hoje o mercado, ele confunde muito o pós-venda, a satisfação do cliente com a experiência do cliente. Então, o meu papel hoje dentro da FC Nuvem é cuidar de toda a experiência do cliente, desde o primeiro contato, seja por site, por telefone, pelo nosso atendimento. Esse é meu primeiro contato, o cliente tem o primeiro contato com a gente, e aí a minha área ela é responsável por toda essa experiência até um dia que a gente finaliza um projeto, uma entrega, e aí a gente está preocupado em que ele faça uma recompra, que ele comece a fazer um novo projeto com a gente, né? Então, o CX, ele é o cara que cuida da jornada do cliente, né? Seja uma jornada que começa no site, seja uma jornada que o cliente liga pra gente, seja uma jornada lá no nosso bot, essa é a minha preocupação, tá? E transformar a nossa experiência do cliente numa experiência incrível, essa é a minha missão, tá? Seja o meu cliente externo, seja o meu cliente interno. Então, hoje, a gente está repensando e transformando também, inclusive, a nossa forma de cuidar das pessoas aqui dentro, né? Então, a gente sabe, você é um super técnico, eu sou técnica também, a gente sabe que a gente nunca foi formado para a gente cuidar de pessoas, né? Cuidar de gente, né? A gente foi formado para olhar com máquina e programar, tá relacionando com bits e bytes e todas as outras tecnologias, né? Mas em algum momento a gente é encarregado para a gente fazer gestão, né? E numa gestão, numa liderança, a gente precisa cuidar de gente, né? E o grupo F Câmara, ele tem o DNA de pessoas, né? O DNA de gente. Então, dentro da FC Nuvem, um dos meus papéis é exatamente isso: olhar para a liderança e transformar essa liderança em gestores de pessoas mesmo, né? Para que a gente cuide da experiência também do nosso cliente interno. Então, a gente não está olhando só o cliente externo, a gente vai olhar o cliente interno e o cliente externo. A experiência do cliente dentro da FC Nuvem, ela é olhada pelos dois contextos, tanto interno como externo, né? Então, reter talentos, a gente está preocupada com o mercado, o que o mercado está oferecendo para essas pessoas, e a gente também está fazendo aqui dentro diferente, também faz parte do meu projeto aqui dentro da FC Nuvem, tá? Deu para entender, Joel? É isso?
Eu vou aprendendo aos poucos, mais algumas vezes, que a gente vai entendendo isso aí aos poucos. Sabe o que eu acho? Eu acho que a FC Nuvem fez uma forma muito diferente de escolher uma pessoa de CX para dentro da FC Nuvem. Ela teve um olhar de uma pessoa que vende tecnologia. Ao mesmo tempo, eu tenho também o olhar comercial. Eu fui uma pessoa por muitos anos de venda. Eu tenho meu DNA de vendedora ainda, né? Na Microsoft fui vendedora, na IBM eu fui vendedora. E ao mesmo tempo, eu sou de tecnologia e ao mesmo tempo eu tive um olhar muito de liderança, né? Eu sempre fui líder de pessoas no mercado, né? Esse conjunto de competências faz um CX diferente, sabe? Não adianta só eu ter o conhecimento de jornada de cliente. Ah, como é que é a experiência do cliente? Se eu realmente não vivo essa experiência, né? Se eu nunca estive lá com o meu cliente para entender a necessidade do meu cliente, ou o meu cliente interno, o meu cliente externo. Então, eu acho que a FC Nuvem, o Grupo F Câmara, teve uma sacada muito diferente. E hoje eu comento aqui, né, com a nossa liderança, né, de que realmente eu consigo fazer um papel muito diferente e conversando com os outros CXOs que a gente tem no mercado por conta das experiências anteriores que eu tive, você entendeu? Então, como eu sou CXO de uma empresa de tecnologia, a gente acorda pensando em tecnologia, a gente dorme pensando em tecnologia e eu tenho essa experiência, então conviver com o time técnico para mim é algo muito tranquilo, né? A linguagem deles é muito tranquila para mim também, então eu consigo entender e eu consigo inclusive localizar esses gaps, de olhar e falar, poxa, a gente precisa desenvolver as pessoas aqui, eu preciso ter um olhar mais maduro a colar, né? Então, acho que isso foi uma grande sacada, eu acho, da liderança do Grupo F Câmara. Eu acho muito bacana você ressaltar isso também, porque tua posição é uma posição estratégica, uma C-level focada para essa questão da história do cliente, mas na tua própria resposta, no teu próprio discurso, você fala muito de pessoas, né? E é realmente o que a gente acredita aqui dentro, né? Que é a questão de a gente cuida das pessoas para que elas sim possam cuidar do nosso cliente, né? É isso aí, perfeito. Eu queria aproveitar e não deixar escapar essa oportunidade, que no começo você falou já um monte de empresas que você passou, e eu acho que assim, você tem um histórico bem bacana de a gente colocar. Eu queria trazer um pouco esse histórico, até porque assim, Ivone, eu acho que a tua história pode inspirar muitas mulheres também que querem entrar na área de TI, ou até mais, né, chegar numa cadeira de um C-level, como você tem hoje. Seria legal se pudesse dar um pouco de insight de como foi essa tua trajetória, né? Como é que você começou, poder detalhar um pouco mais, até para essa galera entender como é que funciona até chegar no estado que você está hoje. Legal, Joel. Eu escolhi tecnologia para estudar como minha primeira formação na graduação, porque eu sempre gostei de números. Eu estudei num tempo onde a gente não tinha um leque tão grande de oportunidades de tecnologia, mas era algo que a minha família, meu pai me orientava, que era uma carreira muito estratégica para o futuro, né? O futuro é hoje, né? O futuro talvez ontem e hoje, né? E eu falei, eu quero fazer matemática, quero fazer uma engenharia, sei lá, né? Aí meu pai falou assim, nossa, tá despontando uma carreira de processamento de dados, por que você não pensa em estudar isso, né? E eu fui dar uma olhada, tá? Falei, nossa, eu gostei muito. Aí alguns amigos meus foram para a universidade, aí alguns escolheram ciência da computação, processamento de dados, e eu escolhi ciência da computação e processamento de dados. E fui, né, fazer as provas lá, os vestibulares, e passei em todas que eu tinha prestado. Como alguns amigos meus tinham ido para FATEC, eu resolvi ir para FATEC. Falei, eu vou porque lá já tem meus amigos, eu era muito apegada e acabei indo. Chegando lá, eu descobri que era uma profissão masculina. Na minha época era masculina. Até hoje, né? Nós éramos poucas meninas, eu praticamente não percebia muito isso, porque eu sempre via as pessoas como gente, eu não olhava ninguém como sexo, né? Eu olhava como gente, mas nós éramos em poucas meninas, nos formamos poucas meninas, muitas ficaram para trás, né? E acho que hoje não tem nenhuma da minha turma que hoje trabalha em tecnologia. Quando eu estava na universidade, eu estudando, eu já comecei a trabalhar um pouquinho, fui trabalhar na ETEC, né, no Centro Paula Souza. Eu estudava no Centro Paula Souza, na FATEC, e fui dar aula na ETEC para um curso técnico, né? Fui convidada, tal, prestei a provinha, o concurso, passei e fui dar aula, né? Dei aula e fazia auxiliar docente na FATEC também. Aí, quando eu estava terminando a universidade, o diretor falou, vai sair o concurso de docente e tal, se prepara para a prova aí para você poder efetivar.
Fiz a prova, efetivei e, em paralelo, eu fui fazer uma pós-graduação lá na Federal de São Carlos, eu fui fazer engenharia de software, né? Então, assim, eu migrava muito para tecnologia, porque eu gostava muito daquilo. Eu gostava de programar, eu gostava de banco de dados, eu gostava de tudo que era coisa ligada à tecnologia. Quando eu me formei na Federal de São Carlos, eu dava aula na FATEC, eu dava aula na ETEC e era coordenadora também da FATEC, né? E aí eu fui fazer um mestrado, e aí eu comecei a abrir um pouco mais o meu leque na educação, eu fui fazer um mestrado em comunicação, só que na comunicação eu fui estudar inteligência artificial, fui estudar os agentes inteligentes na época, estava iniciando os jornais online, né? Eu fui desconstruir, para você ter uma ideia, o IG, né? Era o UOL e o IG, né? Aí eu fui desconstruir o IG, fui, visitei, conversei com várias pessoas do IG e tal. O que eu queria colocar dentro do IG, né? Os agentes inteligentes, né? Que hoje é super bico, né? Eles já colocam e tal, mas na minha época eram os primeiros estudos, né? De cookies inteligentes, os agentes inteligentes fazendo intenções, né? Com os cliques dos usuários e tal. Fui estudar isso no mestrado. Quando eu estava fazendo esses estudos com uma professora de literatura, tá? Era uma professora de semiótica e literatura, era minha orientadora, só que ela me ajudava nessa desconstrução do jornal, tal, né? Do jornal online. Um professor do ITA viu a minha pesquisa, ficou super interessado e falou assim, Ivone, vem para cá para a gente fazer outros estudos, mas agora não vamos usar agentes inteligentes, vamos usar lógica fuzzy, né? Falei, nossa, que legal! Fui lá, disciplina avulsa, né? Para poder aprender e tal. E aí, nesse meio do caminho, eu fiquei grávida, né? E aí, eu tava nas universidades, tava numa particular, numa pública, na ETEC, e tentando o meu doutorado, né? Porque eu já tava terminando o mestrado. Fiquei grávida, eu falei, agora não consigo fazer mais nada, né? Aí, quando eu fiquei grávida, a CPM Brax, ela tava criando uma fábrica de software no interior, porque eu era do interior, Joel, lá do interiorzinho de São Paulo, em Ourinhos, né? E aí, o diretor das fábricas me convidou para fazer o processo, né? Falou, vem para cá, vamos conversar um pouco. Eu fiz uma conversa, no outro dia ele me mandou uma offer dizendo, olha, eu quero você diretora da nossa fábrica aqui em Ourinhos. Falei, caraca, mas eu dou aula, acho que eu não vou ter tempo. Aí eu consegui conciliei tudo e fui ser a gerente de fábricas do interior da CPM Brax. Fiquei lá um período, aí numa mudança de CPM que ela estava virando CPM Brax, né, que a Brax estava comprando, eles decidiram fechar todas as fábricas da Bahia e de Ourinhos. E todo mundo, os selecionados, viriam para São Paulo trabalhar. E aí ele me convidou, o Jair Ribeiro, na época era o presidente, me convidou para vir para cá, não para ser gerente de fábrica, porque a gente não ia ter mais fábrica, mas para ser gerente de projetos do Bradesco, né? E eu já atendi o Bradesco na fábrica e atendi o Itaú também, né? O HSBC e o Itaú também. E aí eu falei, não sei se eu vou, porque eu tava no interior super bem colocada, tal. Mas aí, por fim, eu decidi vir. Lá em Ourinhos, eu tinha uma fábrica com quase 50 programadores. Eu trouxe metade desses programadores, que já estavam quase terminando a universidade. Nós trouxemos para cá, porque dava para eles conciliarem ainda a universidade. Eles vieram comigo para São Paulo, para Alphaville, né, especificamente. E a gente foi trabalhar. Na CPM Brax, eu participei da fusão da Capgemini também, né? E ali eu fui uma gerente de projetos, depois eu virei uma sênior, depois eu virei uma head delivery. Aí, quando eu ia para o meu próximo passo, a IBM me convidou para uma outra oportunidade, para ser uma sócia na IBM, para olhar novos negócios em seguradoras. E meu pré-rec era não olhar banco, porque na Capgemini eu olhava banco. E eu fui ser seguradoras de indústria, né? Eu fui ser uma líder de indústria de seguradoras na IBM. Fiquei lá algum período, né? Eu acho que todo esse conhecimento técnico e negócio, porque seguros e banco era minha praia, eu conhecia muito de seguros e bancos, né? Então, fez a grande diferença para eu ter essa big de uma oportunidade. E para mim, ter ido trabalhar na IBM, para quem estudou IBM na universidade, na verdade era um sonho, né? Na época eu lembro que eu tinha duas oportunidades, o Itaú e a IBM. E eu fiquei, assim, encantada pela IBM, porque eu falei, nossa, eu vou estar lá perto dos pesquisadores da IBM, né? Quem eu estudei tanto e tal. E eu fui ser uma líder de indústria de seguradoras, fiquei lá um período. Depois que eu saí de lá, eu fui para a Microsoft, fui olhar cloud, né? Fui ser uma líder de vendas de cloud para Enterprise na Microsoft. Super feliz, porque eu estava voltando, eu já tinha sido Green Badge na Microsoft no começo da universidade, e eu estava voltando agora como funcionária, fiquei super feliz.
De lá eu saí, fui para a Vanad, fui fazer uma carreira de novo comercial na Vanad, fui ser uma diretora comercial, olhando para todas as ofertas de Microsoft. A Vanad ela é uma joint venture, Microsoft e Accenture, né? Então a gente só vendia serviços Microsoft e eu olhava todos os workloads de Microsoft, né? Então tinha um time que vendia, que entregava e eu era a diretora do comercial dentro da Vanad. E aí a historinha começa eu encontrando o Fabiano, né? O Fabiano Brito, o CEO da FC Nuvem. Eu estava fazendo gestão de algumas startups, né? Então eu estava fazendo esse trabalho de CX dentro das startups, estava fazendo todo o processo de vendas das startups. E aí o Fabiano me conhece e vem com uma oportunidade de vendas dentro da FC Nuvem. Conversa vai, conversa vem, a gente entende que tem um outro negócio dentro da FC Nuvem muito legal, que seria a experiência do cliente, né? E aí a gente, desde o ano passado conversando, a gente passou meses, Joel, conversando, meses fazendo plano, desenhando, e aí esse ano eu aceitei o desafio de vir para a FC Nuvem. Eu acho que a grande diferença hoje que eu vejo na minha carreira, Joel, é eu ter esse olhar muito multidisciplinar, sabe? Eu acho que não dá pra gente só ser técnica, né? Eu acho que tem que ser técnica. Não dá para eu passar despercebido sem conhecer o que a gente vende, o que a gente entrega. Eu tenho que saber o que a gente faz. Eu sei o que a moçada está entregando. Eu sei o que a gente cria como portfólio de vendas. Isso eu sei, eu valido com o time, né? Mas eu tenho um olhar muito de negócio também, então é olhar o cliente, conhecer o negócio do cliente e saber quais são os gaps que eu vou responder, né? Quais são as necessidades do meu cliente, isso é muito importante. E aí essas outras percorridas que eu fiz em mestrado de comunicação, olhar um pouco esse mundo de gestão, tudo isso acho que fez muita diferença na composição da minha carreira, sabe? Eu brinco muito, eu falo assim, eu não sou muito especialista, né? Eu sou generalista mesmo, né? Eu consigo atuar em várias frentes de uma forma muito confortável, né? Porque é ruim você estar desconfortável, né? Por exemplo, fazendo uma venda, eu me sinto desconfortável, eu não me sinto. Eu entro numa reunião de vendas numa boa hoje, em qualquer momento. Eu entro numa reunião de discussão de algum projeto, eu entro numa reunião de discussão de uma pré-venda com preço, né? E consigo bater e dizer, olha, isso não funciona, isso não para em pé. Então, acho que esse olhar generalista, né? E talvez estudar várias frentes, isso fez uma diferença. E nesse meio do caminho, já para você ter uma ideia, você não sabe, mas eu aprontei, fui fazer uma pós em neurociência. Por que eu fui fazer uma pós em neurociência, né? Eu sempre gostei de gente, né? E quando eu trabalhei nessas multinacionais, todos os programas de mentoria eu participei. E eu achava que eu cuidava muito bem das pessoas, que eu cuidava da carreira das pessoas, que eu conseguia fazer as pessoas serem retidas dentro da companhia, né? E eu acho que isso veio um pouco da universidade. Quando eu dei aula na universidade, eu acho que ser professora me deu isso, esse lado muito de educadora, esse lado de olhar para as pessoas com um olhar do tipo, vamos realizar sonhos, né? Então, acho que esse lado meu de mentora veio muito disso. E aí eu fui fazer uma pós em neurociência num período onde eu achava que eu tinha que entender um pouco mais das pessoas, né? Como é que funciona tudo isso, né? Como é que a gente faz para pensar mais empaticamente mesmo, né? E aí eu fui estudar um pouco neurociência e os agregados da neurociência, design thinking, né, para vida, PNL, blá. Incrementei vários outros estudos aqui para poder estudar um pouco o ser humano, para entender um pouco como é que a gente ajuda mais, né? Aí nesse processo eu fui ser mentora de algumas pessoas. Eu tenho um mentor de anos, ele mora nos Estados Unidos, foi meu chefe aqui no Brasil, e ele mora nos Estados Unidos, e ele sempre falou para mim que eu tinha um lado muito desenvolvido de pessoas, né, de cuidar das pessoas e de transformar mesmo as pessoas, de dizer, olha, segue esse caminho, faz isso, tal. Ele falou, se você investir nisso, eu acho que você super vai dar certo. E aí eu comecei a fazer de uma forma muito voluntária, pegar algumas pessoas que eu conhecia, que eu olhava, achava que estava meio perdida, e falar, meu, quer uma ajuda? Então eu ajudava em plano de carreira, desenhava, fazia o design thinking da vida dele, de carreira, né? E aí foi dando muito certo, aí um indica para cá, outro indica para lá. Quando foi ver, eu tinha mais de 30 mentorados, né, monetizados. Eu recebia para mentorar essas pessoas, né. E aí eu desenvolvi uma carreira paralela. Eu fazia mentoria de PJ, né, de empresas, e fazia também de pessoas físicas, né.
E aí eu achei que aquilo lá nunca mais eu deveria parar. E continuo, tá, Joel, fazendo isso em paralelo, né, com a FC. Foi algo que eu até, na época, eu combinei muito isso, que eu não queria parar de fazer isso. Eu queria muito continuar. Por quê? Porque a mentoria é algo que eu desenvolvi, eu venho estudando muito isso também. É algo que, para mim, me transforma, sabe? É olhar para as pessoas e verem que a gente consegue ajudar de alguma forma, posicionar, reposicionar as pessoas, às vezes, me transforma. Então, assim, em paralelo, eu acabo fazendo isso também. E aí, nesse paralelismo, eu me engajei muito nessa questão de como é que a gente posiciona as mulheres em tecnologia. Como é que a gente, né, como é que eu falo de tecnologia para as meninas do ensino médio, por exemplo, né? Como é que eu conto para as meninas que a historinha nossa de tecnologia é uma história legal, porque elas olham para a historinha de tecnologia, elas pensam naquelas programadoras nerds, né? Que necessariamente não se arrumam. Então, assim, eu falo, nem sempre tem esse estereótipo, né? A gente pode mudar tudo isso. Então, eu vou para um colégio técnico, né, médio, às vezes, né? Fui para vários particulares, para falar um pouco como é que é a nossa profissão, né? Em que área que eu vou atuar quando eu me formar em ciência da computação, engenharia da computação, ou em qualquer outra engenharia, ou não necessariamente me formei em tecnologia e quero atuar em tecnologia, eu gosto, né? Ah, quero ser uma gamer, quero ser... Então, eu tenho me engajado muito há muitos anos, tenho ido fazer palestras gratuitamente, de super voluntária, dentro dessas ONGs das meninas que estão incentivando, né, outras mulheres a entrar em tecnologia. Eu tenho falado, eu acho que o impacto está sendo muito bacana, Joel, porque é o impacto do tipo, então eu consigo chegar lá, né? Não necessariamente eu posso ser programadora e vou morrer programadora, né? Há uma carreira para isso, né? Ivone, como que é o preconceito seu dentro das companhias, né? Como é que os homens te olham, né? Então, às vezes tira um pouco sabe, do que eu acredito, do que as meninas pensam ou do que as pessoas contam, né? A gente quebra um pouquinho alguns tabus também, porque o que eu sempre penso, Joel, e tá dentro de mim isso, a gente não pode se vitimizar, né? A gente precisa criar os nossos gatilhos para a gente sempre superar isso, né? Não é? Eu sempre pensei isso, sabe? Eu falo assim, o que me dá liberdade e o que me faz, às vezes, as pessoas falam que eu sou empoderada, e eu acredito nisso, é o meu conhecimento, né? O quanto eu tô antenada para estudar e aprender todos os dias. Então, acho que isso não me torna vítima de nada, você entendeu? Dizer que quando eu cheguei na F-Câmara, uma das coisas era, primeiro se leva a mulher, né? E aí, assim, para mim, foi lisonjeador, porque é uma mudança, as meninas do grupo olharem e falar, poxa, então eu posso ser uma C-Level? Claro que pode, né? Mas assim, para mim nunca foi algo, né? Mas para mim nunca foi algo assim do tipo, poxa, eu tô quebrando um tabu, tá vendo? Então, né, eu comecei... Não, eu sempre falo, eu tive uma educação super privilegiada, eu não venho de uma educação fraca nem ruim, eu tive pais muito orientadores, né? Obviamente a gente sobressai, mas nem por isso eu criei, assim, cascas, né? Para não ajudar ou para não impactar, né? Eu acho que por conta disso, eu quero todos os dias, sabe, Joel, acordar e falar assim, quem é que eu vou ajudar hoje, hein? Onde que eu vou impactar hoje, né? Eu gosto de pensar assim. E aí as meninas, eu digo, né? Não criem dentro de vocês a situação de ser vítima. Cria a situação dentro de vocês de que eu posso, eu quero e eu vou fazer, né? É isso. O que você quer ser? Né? Não é? O que você quer ser? Eu quero ser uma grande diretora de tecnologia. Perfeito. O que nós vamos fazer para isso, né? Então, eu sempre pensei isso dentro de mim, você entendeu? Então, eu acho que a gente pode criar um cenário muito mais otimista para as mulheres, desde que elas também tenham essa vontade, né? Então, eu tenho analisado muito isso, desde quando eu me engajei nessa causa, né, das mulheres em tecnologia. Eu fico pensando o quanto eu vou conseguir ajudar cada uma delas. E eu acho que o meu discurso, Joel, sempre vai ser baseado nisso, sabe? Primeira coisa que você precisa fazer é você mudar, você entendeu? O que você quer ser? Então, você quer ser isso mesmo? Então, vamos fazer o plano, né? Então, eu acho que esse é meu discurso sempre, Joel. Respondi a sua pergunta? Você respondeu, mas me deixou com outras 30. Mas fora isso, tá tudo certo.
É que assim, tem tanta coisa que você falou, assim, Ivane, dessa história, que realmente eu acho que a gente pode tirar várias lições, né? Mas pegando um pouco do finalzinho, e eu acho que depois eu vou querer fazer outras conexões, quando você fala para mim essa questão de, né, não se vitimizar, né, de colocar, de se realmente perguntar como você quer e como você vai alcançar isso, eu acho que assim, eu só queria reforçar isso, porque parece que é simples, né? Não vou me vitimizar, sabe? Não vou me colocar numa situação. Mas eu não acho que é uma coisa assim que é tão simples. Porque assim, as pessoas têm que entender que não se vitimizar independente da situação que acontecer, do que for, você sempre tem que estar se perguntando, né? Trazer para si e falar, tá bom, eu entendi, isso aqui eu fui vítima de, sei lá, de qualquer coisa, de preconceito, de uma situação que não foi favorável a mim, enfim, qualquer forma. Mas a pergunta sempre tem que ser, né? O que eu posso fazer de diferente para mudar isso? Né? O que eu posso fazer? O que eu, do meu lado, por mais que não foi uma coisa que é no lateral, o que eu posso fazer de maneira diferente para alcançar o que eu quero? Né? E isso é difícil, porque eu vejo muito que a natureza humana, e como você falou, eu acho que você tem a mesma percepção com você tem, que nem eu, que lida com pessoas, essa ideia é difícil, e o ser humano, por natureza, ele tem que falar, mas isso não é culpa minha. Isso não é responsabilidade minha. Aqui eu fui como vítima. Ah, mas isso aqui eu não podia fazer nada. Será que eu não podia fazer nada? Sabe? Será que não tem uma coisa que você possa aprender? Muitas vezes você não vai conseguir resolver, mas sabe, qualquer coisa que você possa aprender de uma situação que aconteceu e você trabalha em cima disso para evoluir, você vai sair melhor na outra ponta. Eu tenho uma pergunta que eu sempre faço nas minhas palestras, é assim: a gente precisa ter propósito na vida, né? O que você quer ser, né? O que você quer plantar, o que você quer colher. Mas pensa no seu propósito. A partir do momento que você criou seu propósito, pensa na intenção. O quanto de temperatura, o quanto de calor você coloca nessa intenção, né? Tem que ter intenção. Se você não tiver intenção, a gente não chega no propósito. E o último é coragem. Então, a coragem é aquela assim, estudar não é nada tranquilo, estudar demanda tempo, demanda concentração, né? Demanda você abrir mão de algumas coisas, né? Então, tem que ter coragem. Quer aprender? Coragem para aprender. Então, eu lembro na universidade, a gente brincava muito assim, né? Ah, tem prova de matemática, por exemplo, né? Então, era uma das provas mais picantes que a gente tinha, né? Mas a gente tinha uma festa para ir, então a gente tinha que ter a coragem de escolher, né? Vou pra festa, eu vou estudar e vou mal. Sei lá, né? Você tem que escolher, né? Eu sempre tive a coragem de dizer, eu não quero ir na festa, eu quero estudar. Teve algum momento que eu falei, não, não é? Ou eu tive a coragem, às vezes, de falar, não, eu vou pra festa, eu vou zoar, vou mal, eu tenho certeza que eu vou mal, mas depois eu já sei qual é o plano que eu vou fazer. Então, a gente tem que ter coragem para as nossas escolhas, sabe? E entender que nossas escolhas são nossas, né? E a gente tem que arcar com as nossas consequências, se boas ou ruins, a gente tem que arcar, né? Então, o que eu acho, Joel, em todas as pessoas, em qualquer tipo de vitimismo que a gente possa sentir, eu acho que a gente precisa pensar nisso, propósito, intenção e coragem, sabe? Eu acho que hoje a gente está vivendo uma temporada de muitas situações que a gente pode colocar várias vítimas, né? Várias causas de vítimas aí, né? Eu venho de uma família de imigrantes japoneses, né? Que quando a gente chegou aqui, eu tenho certeza que a gente foi vítima, né? Eu fui vítima quando criança e nem por isso eu deixei de ir para a escola, nem por isso eu, né, deixei de dar risada, porque o riso fecha mais ainda meus olhinhos puxados, né? E eu acho que isso a gente tem que ter coragem de assumir, né, o que a gente é, o que a gente gosta. Hoje eu digo, eu tenho uma filha que ela é mestiça, né? Ela é descendente, né? E o que ela mais ama nela são os olhinhos puxados dela, né? Então, assim, a minha maior descendência para ela é meus olhinhos puxados, né? Então, eu acho que é a coragem para a gente assumir quem a gente é, né? Então, eu nasci mulher, escolhi tecnologia japonesa, descendentes japoneses, né? O que eu precisava? Coragem para assumir como uma pessoa, né? E eu acho que é isso, sabe? Eu acho que na falta de alguma coisa, né, a gente sempre cria outras fortalezas, né? Então, essa é a coragem que eu tenho, Joel. Essa é a coragem que eu tenho. Mas eu acho que a palavra que você escolheu é muito acertada, né? Você falar sobre coragem. Eu acho que realmente tem muito a ver com isso, porque se você esperar como coisas como, eu estou motivado, não, as coisas estão bem para me seguir em frente, você não vai em frente, é simples assim. Então, eu preciso de uma ação realmente de coragem, né? É legal você falar isso, que como você teve uma carreira bem vasta nisso, né? Aposto que desses momentos que você falou, fiz um mestrado, sei lá, fiz
né, uma faculdade, fiz uma pós. Parece que é simples, né, a gente falando depois histórico, mas, cara, é uma construção de quantos anos isso? Quantos anos dedicado ao estudo? Quantos anos realmente você sempre tendo tempo para investir de você, né? Então, eu sempre falo isso muito para a galera que está começando agora sobre construção, né? De como construir uma carreira, de como começar. E eu realmente não acredito que o pessoal fala, não, TI é fácil. Cara, desculpa, essas barbas brancas aqui não me deixam mentir. Não é algo fácil. Então é algo que você não vai aprender uma linguagem, não vai aprender uma coisa só e acabou. Eu tenho já batendo na minha casa dos 40 e continuo estudando e continuo achando que eu não sei nada. Eu acho que eu vou morrer dessa maneira. E eu acho que quem que está querendo vir para cá, dependendo da pessoa que está querendo vir, ela tem que ter esse espírito de coragem. Porque, sim, você vai precisar se dedicar e não é um pouquinho no começo e depois está tudo bem. Não, você vai se estudar a tua carreira inteira, a tua vida, evoluindo a cada dia. E pode ter certeza, quanto mais você estudar, mais você vai ter certeza que você não está pronto, né? Essa construção é muito importante, né? Até porque, assim, hoje o que a gente vê, não sei se tu concorda comigo, Ivone, as pessoas, principalmente os desenvolvedores, eles pulam muito de galho em galho, né? Ah, R$1.000 a mais, você não trabalha mais e pula de galho em galho, né? As pessoas desenvolvedoras. Mas, assim, eu acho que para um começo de carreira, isso pode até ser favorável para você realmente conseguir ganhar um bom salário e tal, até porque todo mundo tem família, tem que pagar conta, enfim. Mas eu acho que em determinado momento essa pessoa tem que parar, pensar, e como ela muda isso para uma estratégia de realmente focar mais em estudar e construir uma história, construir uma carreira em empresas como você construiu, né? Até porque se você pula de empresa de ano em ano, não faz essa construção, como você mesmo falou, te limita, né? Porque o teu conhecimento técnico, ele te leva até certo ponto, né? Depois para frente, é muito uma questão do que você entrega, do que as pessoas confiam em você, realmente sabe que você é parceiro no momento que as coisas realmente aportam, que você tem esse jogo de cintura, né? Então, assim, eu acho que existem momentos bem distintos da tua carreira e quanto antes você começar a se preocupar com essa construção, em ter coragem, realmente admitir que você vai estudar e realmente começar a ter essa timeline muito guiada, você vai sofrer aí mais para frente. Então, assim, precisa ter coragem para construir isso, que não é uma coisa de um ano. Eu acho que a moçada hoje, ela tem o perfil dela, da geração dela, de não ficar muito tempo no mesmo emprego, né, na mesma posição, né, e ter um anseio muito alto de toda hora mudar de posição, né. Eu chego programador, daqui um mês eu gostaria de ser o CEO da companhia, né, a gente até faz essa brincadeira, né. Por quê? Porque eles têm, né, uma necessidade de crescimento acelerado, porque o mundo deles é diferente do mundo que eu comecei a minha carreira, mas ao mesmo tempo eles esquecem de fazer essa construção, sabe? Essa construção, da mesma forma como eu quero acelerar a minha carreira, eu também tenho que fazer a construção acelerada, se é isso que eu quero, né? Então a demanda no mercado, ela tá altíssima, a gente sabe, para nós está, imagina para a moçada que está começando, né? Tá super alta, mas eles precisam ter embasamento, né, para eles poderem fazer essa construção. Então, entender que a carreira de tecnologia não dá para ter estudado lá em 2006 e agora em 2021 não estudar mais, né? Então, entender que a gente vai estudar todos os dias. Eu acho que todas as carreiras é assim, mas essencialmente em tecnologia, a tecnologia ela caminha, graças a Deus, aceleradamente, né? Todos os dias você olha lá, sei lá, eu trabalho com nuvem, então todo dia você olha o workload da nuvem, só, nossa, nasceu mais 15 serviços, mais 20 serviços, né? Então todo dia nascem coisas novas porque a tecnologia que movimenta a transformação, né? Então, nesse mundo de hoje é a tecnologia que está movimentando. Então, se eu não me embasar, eu realmente não estiver preparado para criar esse mundo de acelerado também para estudar, eu não vou acompanhar, né? Então, é algo que realmente é necessário. E uma outra coisa que eu vejo também, Joel, nas conversas que eu estou tendo com esses jovens, quando eles já estão na tecnologia, eles já estão trabalhando, chega um determinado momento, a carreira deles, né, eu vou ser um super técnico, um mega técnico, ou eu vou para uma carreira de liderança, né? Nesse momento aqui, eles começam a descobrir que não só o conhecimento técnico deles leva eles para algum lugar, né? Mas que eles têm que desenvolver a inteligência comportamental deles também, né? Então, o que eu estudo, o que eu vou fazer, Ivone, o que eu vou olhar, como eu aprendo, né? Então, isso é muito importante. Hoje, inclusive, eu subi um texto no LinkedIn a respeito disso, porque eu acho que é muito importante a gente pensar como é que eu vou desenvolver minhas inteligências comportamentais, né? Eu acho que é bem por aí o caminho. Essa questão do comportamental, realmente da liderança, eu vejo que hoje é uma questão que
carrega muito peso e navega um lago lado a lado, uma da outra, né? Essa questão do cara hoje, por exemplo, não precisa nem falar desse level. Eu até gosto de destacar isso, porque a gente não está falando só para pessoas que estão pensando em alcançar um nível de diretor, estão pensando em alcançar uma marca alta. Isso também vale para a pessoa que quer seguir por um caminho até de um tech leader, de uma squad, de realmente ter um timezinho que está gerenciando ali no dia a dia do projeto, porque assim, são papéis de liderança, né? Se você hoje quer ser um tech leader, você tem que se preocupar, tem que ter essa preocupação de você se comunicar bem, vender as suas ideias. Até o arquiteto hoje, muito em dia, né? Eu sempre falo, quando a gente está produzindo produto digital, ou mesmo você que trabalha muito perto com nuvem, né, com Azure, você precisa defender um projeto, né? Porque hoje em dia, qualquer coisa que você vai subir, vai montar um ambiente, não é só, sabe, desenha aqui um desenho de arquitetura, não. Você vai ter que saber defender aquilo. Você vai ter que precisar botar para as pessoas por que você pensou daquela maneira. Você vai ter que explicar, muitas vezes, como você falou, até às vezes, por que você não está utilizando um serviço mais novo que, na realidade, você nem sabia que existia. Então, assim, essas características de evoluir também é algo que, quanto mais cedo você começar, mais vão te dar vantagem lá na frente. Né? Até mesmo o momento que vive, né, Joel? Que agora nós estamos vivendo num tempo remoto, né? Onde cada um está no seu espaço, trabalhando. Se a gente não tiver inteligência comportamental, né, como é que a gente desenvolve isso, né? Colaboração, compartilhamento, divisão de ideias, né? Como é que a gente trabalha em equipes hoje, né? Cada um no seu espaço, né? Então, é bem por aí mesmo. Tem uma das coisas, assim, que eu sou um lado bem técnico, ainda até costumo brincar, assim, com o pessoal que vem aqui, sabe onde? Eu costumo falar, eu não sou CTO, eu estou CTO, eu sou um desenvolvedor. Sou um desenvolvedor na reunião do jeito que eu tô, né? Mas assim, eu sempre costumo falar pro pessoal, né? A maneira de como a gente tem as equipes e lida com a arquitetura hoje também tem que mudar, né? Que nem, por exemplo, eu sempre bato no pé hoje em dia. Não adianta a gente falar hoje em dia só de documentação, por exemplo. A gente tem que ficar sempre muito focado em disseminar conhecimento, por exemplo, e ter plano de sucessão, por exemplo. Então, assim, com mais o tempo avança, mais vão ser difícil ter esses profissionais prontos, ter essa galera à disposição, principalmente sêniors. Então, rotatividade vai existir. E o que você tem que fazer? Cara, tratar o teu time bem, até porque em algum momento isso vai retornar para ti. E 2, se preocupar em essa disseminação de conhecimento, de compartilhar, de realmente todo mundo jogar junto, ser uma preocupação assim que é diária, porque as coisas hoje acontecem numa velocidade, você não tem tempo de documentar tudo, você não tem tempo de fazer sync você com tudo, então essa responsabilidade tem que ser para o time. E aí vem uma questão de exemplo, né, de o cara ser uma liderança na frente e realmente dar espaço e importância para o time atuar dessa maneira. Né? A liderança, ela muda muito, né? O engajamento, a motivação do time, né? E não é fácil, né? Tem dia que você tá bem, tem dia que você não tá. Então, o engajamento, a motivação, ela é uma responsabilidade do líder, mas com corresponsabilidade de todo mundo que participa da equipe, né? Então, não é muito fácil, não. Então, se você começa a criar essa herança para todo mundo consegue também te ajudar em dias difíceis, né? O dia que você não está muito bem, você como líder, o outro consegue apoiar um outro colega, né? Acho que isso é muito legal, isso é muito bacana. E vai acontecer mesmo, e com certeza que vai acontecer. Um dia você não vai estar bem, você vai precisar desse apoio. Ivone, deixa eu te perguntar também, nessa questão ainda sobre chegar a ser um C-Level na carreira, antes de a gente atravessar para falar um pouco mais de nuvem, eu queria ver se você tem algum recado para esse pessoal que está começando agora, para essas meninas que estão te ouvindo, assim, que possa dar um estalo nesse começo de carreira aí para tornar um pouco mais fácil para elas, quem sabe? Eu acho que, além dos estudos, a gente precisa fazer links com as nossas experiências, sabe? Eu aproveitei todas as minhas experiências, Joel. Eu tive experiências boas e ruins, mas todas eu aproveitei. Então, assim, hoje eu tive lições, né, de experiências ruins que eu esqueci rápido, mas eu peguei o que tinha valioso naquela experiência e trouxe junto comigo. Então, eu acho que essa bagagem, né, da experiência que a gente tem é muito importante. E eu soube aproveitar cada oportunidade. Então, assim, se eu era uma de vendas e eu pudesse olhar coisas de financeiro, outras áreas dentro da companhia, eu olhava, eu ia e aprendia. Então, a curiosidade foi um dos pontos super importantes. E o ajudar, sabe, Joel? Então, assim, eu sempre, até hoje, eu sou muito interessada em ajudar para poder aprender também, sabe? Então, eu acho que esse espírito de colaboração é muito importante. Então, experiência,
colaboração e aprender sempre é o que fez essa diferença, né? E os estudos formais aí que a gente carrega, né? Mas eu acho que esses 3 itens aqui foi o que fez a experiência. Se eu fosse fazer diferente hoje, para chegar onde eu tô hoje, eu acho que eu teria aprendido mais, Joel. Acho que eu teria ajudado mais ainda, aprendido mais. Acho que esse é o recado, assim, para a gente ter um caminho mais suave aí, sabe? Eu acho que talvez eu escorreguei em algumas coisas de deixar passar, talvez pela falta de experiência, não ter olhado com um olhar mais, né, assim, maduro. Mas hoje, se eu fosse falar para as meninas, eu falaria, não, aprende. Não tem problema, erra rápido, aprende rápido aí, vai e vamos seguir. Eu acho que esse é o caminho, Joel, esse é o caminho. Sem medo de errar, né? Errar, desde que você aprende, não é algo negativo. Né? Eu acho que só erra quem faz, né, Joel? Quem não faz, não erra, não é verdade? Eu digo, a gente... Não é? Exatamente. Tem uma frase que eu olho assim pro time nosso, eu falo sempre assim, ó, não importa o que aconteceu, né? Vamos entender o problema e vamos ver o que a gente vai fazer daqui para frente, é olhar para frente, né? O que a gente vai levar dessa história aqui é o que aconteceu, né? Aconteceu, nós não vamos errar mais, né? Nós estamos aprendendo e vamos aprender rápido para, né, olhar para frente. Então, eu acho que eu olho para o meu time, quando eles erram, é porque eles estão fazendo, você entendeu? Aquele que não erra, eu fico pensando, será que está fazendo alguma coisa, né? Será que realmente está tentando, né, fazer? Porque realmente, quem erra é o que tá trabalhando, né? A oportunidade, né, de errar. E eu acho que também talvez tenha invertido um pouco as ordens das perguntas, mas não tem problema. Eu queria que você falasse um pouco também sobre a FC Nuvem, sabe? O pessoal que está ouvindo você falar, hoje eu estou na FC Nuvem e tal. Tá, mas o que é FC Nuvem, nas palavras da Ivone? Bom, a FC Nuvem, ela é uma empresa do grupo F-Câmara, né? É a empresa que olha para soluções em nuvem, né? Então, o que a gente entrega hoje, né? Hoje a gente entrega serviços gerenciados em nuvem, a gente entrega projetos, soluções inovadoras em nuvem, né? Então, tudo que for plataforma nuvem, seja qualquer nuvem, a gente está entregando. Então, assim, a gente pode pensar em soluções de inteligência artificial, a gente tem. A gente pode pensar na otimização de uma infraestrutura de uma empresa, a gente entrega isso. A gente pode pensar em eficiência operacional de infra de uma empresa, a gente tem entregue isso. Então, hoje dentro do meu time, é um time todo técnico, né, que fomenta, que trabalha pensando em nuvem, né, é um time que cuida de soluções, que planeja soluções, cria soluções para o nosso cliente, outros entregam, outros já têm a solução, eles estão construindo essas soluções para o nosso cliente, né. A gente não desenvolve, mas a gente é a empresa que implementa as soluções, né, é isso aí. Sensacional. E para quem fala, cara, gostei, quero participar da FC Nuvem, que hard skills eu preciso ter para a Ivone começar a olhar para o meu currículo no LinkedIn e para eu ser chamada para a FC Nuvem? Dentro da FC Nuvem, já a gente tem vaga para todos os níveis, né? Desde quem está lá na universidade começando e desde o cara mais maduro que já fez gestão de equipes, que conhece muito bem gestão de projetos, que tem várias certificações aí de Microsoft, que já fez coordenação de Managed Service, de NOC, de monitoramento, né? Mas eu acho que o principal quesito dentro da nossa seleção é a vontade. Tá engajado? Tô. Então vem para a FC Nuvem. Esses últimos tempos eu tenho olhado o mercado, porque o mercado está muito aquecido e a gente vê que as pessoas mudam muito de empresas por conta de salário, de dinheiro, né? E para mim o que faz a diferença, essas pessoas virem trabalhar com a gente, é a vontade. E a gente tem, assim, trazido meninos de universidade que sonhavam em trabalhar no Grupo F-Câmara, por exemplo, sabe? Então, assim, para mim, isso faz uma diferença danada. Joel, você olha e fala assim, já é diferente, né? Eu sonhar em trabalhar naquela empresa já traz um cara diferente, já traz um cara muito motivado, né? Eu acho que motivação, engajamento faz a diferença. Eu acho que a inteligência comportamental hoje, para mim, ela é muito mais bem querida dentro da FC Nuvem do que qualquer outra inteligência. As técnicas, a gente tem um programa de formação do Joel que a gente pode desenvolver, a gente desenvolve aqui com os meninos, a gente cria as trilhas de Microsoft, de Google, de tudo quanto é nuvem que a gente tem, né? Então a gente consegue treinar, né? Agora, a comportamental, aquela de valor mesmo, que o cara olha e fala, olha, eu tô muito afim de fazer a transformação da FC Nuvem, é esse cara que eu quero, sabe? E a gente tem
várias pessoas que a gente trouxe dessa forma, que eles se candidataram, às vezes não tinham conhecimento, mas a gente olhou e falou, mas ele é diferente, a gente desenvolve ele aqui. E hoje está aí deslanchando dentro da empresa, né? Eu acho que esse é o caminho. Eu quero chamar a atenção do público, da galera que está ouvindo esse podcast aqui agora, da Orange Juice, porque assim, não sei se vocês notaram, mas eu vou falar aqui. Vocês repararam que eu perguntei para a Ivone sobre hard skills e ela deu uma resposta que ela se importa mesmo com soft? Então assim, se você não está acreditando no que eu estou dizendo para você, e tem gente falando, tem mais uma C-Level falando aqui para vocês, exatamente, comportamento, mindset, essa questão de como você trabalha em equipe, tem muito mais peso mesmo, e isso não é à toa. Porque a Ivone deixou bem claro, e é o que eu penso também, quando eu vejo uma pessoa que eu acredito no potencial. Essa pessoa tem o mindset certo, ela tem a atitude certa, mas ela não tem o técnico. Não me importa, não me importa. O técnico eu ensino. O técnico eu faço acontecer dentro de casa. Então, para ver como essa mudança de pensamento, esse exercício, vocês deveriam buscar sempre estar fazendo. Eu sei que muita gente aqui que escuta o Hora de Juice é uma galera que está começando na carreira ou que está querendo entrar. Então, assim, gente, não é modo de dizer, não é só uma maneira de falar, realmente a realidade. Essas skills comportamentais têm muito mais relevância do que qualquer hard skill. Com certeza, com certeza. Eu acho que o técnico, a gente tem muito técnico aqui, Joel, tanto o grupo como só a FC Nuvem, e a gente consegue treinar. É muito fácil treinar, né, o skill técnico. Agora, o soft skill é o mais difícil mesmo. É questão de valor, é questão de transformação, de mudança de mindset. Então, é mais difícil mesmo. Então, se o cara já tem aquele olhar muito de soft skill, você olha e fala, tá fácil trabalhar com essa pessoa, né? Aí a gente faz a transformação aqui dentro, né? É isso. Sensacional, sensacional. Concordo sempre, por isso que eu gosto muito de trabalhar com perto como programa de formação, porque tem uma realização que eu acho que, imagino que seja mesmo a sua, Ivone, pelo tudo que você já falou aqui agora. É gostoso também, sabe? Ver o seu time crescer, ver as pessoas se desenvolver e tal. Não porque, eu fiz isso. Não, não é esse o sentimento. É simplesmente, é bom ver uma pessoa investindo na carreira, se descobrindo, crescendo, sabe? E você tem a percepção clara que isso não impacta a sua vida dela, né? Impacta a vida de todo mundo que ela está em volta dela, né? Todos os familiares, de todos os parentes, amigos, porque ela vira, né, um espelho para essas pessoas, né? Quero ser dessa maneira, né? Pô, olha o que esse cara fez, eu também posso fazer. Então, assim, trabalhar com esse tipo de competência é bacana porque te dá um sentimento de realização próprio vendo a realização dos outros. É isso aí, é isso aí. Eu acredito muito nisso. Eu acho que outro dia eu tinha até falado com algumas pessoas de que para mim sucesso é isso, sabe? É você impactar a vida de alguém, sabe? Se a gente veio para esse mundo só para trabalhar e ganhar dinheiro, para mim não é sucesso não. Acho que a gente tem que trabalhar, ganhar dinheiro, mas impactar alguém, sabe? Se a gente acordou hoje e já conseguiu impactar alguém, Joel, a gente já é um cara de sucesso. Nós já somos pessoas de sucesso, sabe? Eu acho que esse é nosso diferencial. Eu acho que você faz isso tão bem, né? Que esse Orange Juice aqui, eu acho que é o que impacta as pessoas. Você tá me dizendo, né, que a moçada mais jovem assiste o programa, ouve o programa, é o impacto que você causa, né? A legião aí que você leva junto com você. Então, eu acho que a gente tem essa missão. Eu falo, não adianta só trabalhar e ganhar dinheiro. A gente tem essa missão, tem que mudar, tem que transformar e tem que ajudar alguém de alguma forma, né? Não é dando dinheiro, nada disso, mas dando caminhos mesmo, né? Construindo mesmo vara de pescar, né? Dizendo aonde que planta minhoca, você entendeu? Eu acho que esse é nosso caminho. Eu acho que senão não vale a pena a gente passar pela vida corporativa, Joel, e dizer, chegou em tal posição, ganhou super dinheiro, tá mega aposentada, tá aí, fez o que mais? Você entendeu? Essa é a minha próxima pergunta, né? Então, eu quero estar diferente. Eu acho que para mim, quando eu estiver deixando a carreira corporativa e cuidando lá da água de coco lá do mar, eu quero olhar e falar assim, cara, eu vou lembrar do quê? Dos impactos que eu causei e não do quanto eu ganhei, de onde eu passei. Eu quero dizer, olha, impactei fulano, a gente mudou isso, transformou aquilo. Acho que é isso que vai valer a pena na nossa carreira, né? E pessoal, eu acho que a gente já começa a ir para o caminho final desse suco de laranja de hoje. Para mim foi sensacional, eu saio aqui muito mais
vitaminados, não simplesmente por a F-Câmara agora ter uma C-Level mulher, mas uma C-Level mulher com esse mindset, com esse tipo de perspectiva, com esses tipos de ideais que tem muito a ver com os meus ideais, com os meus princípios. Eu acho que isso potencializa o que a gente está construindo aqui. Então, assim, Ivone, mais uma vez, obrigado por ter abrido esse espaço. Eu sei que não é fácil conseguir acesso à tua agenda, mas eu acho que isso aqui é mais um step para esse trabalho de a gente trazer pessoas legais para trabalhar com gente, né? Afinal, como você colocou, né, a gente trabalha tanto e muitas vezes a gente acaba ficando mais com os nossos amigos de trabalho do que com a própria família. Então, nada mais natural do que a gente querer trabalhar com as pessoas certas. Obrigado pela tua participação e o microfone é teu aí para mandar a mensagem para essa galera aí. Eu que agradeço, viu, Joel? Muito obrigada mesmo. E tem uma frase que eu sempre falo para todo mundo: o que eu vou ter sempre tempo são para as pessoas, sabe? Meu tempo sempre vai ser para as pessoas. Então, me convide sempre que precisar falar, que a gente precisar discutir, a gente abrir outros pensamentos, me convide sempre, porque eu vou estar sempre à sua disposição, Joel. Minha agenda é toda para isso mesmo. Acho que a gente precisa abrir espaço para isso. Eu acho muito legal esse trabalho e eu acredito muito nesse trabalho, tá? Quando você me convidou, eu fiquei super feliz mesmo pelo convite, porque realmente acho que é um trabalho que a gente precisa fazer sempre, tá? Para as meninas de tecnologia, eu vou dizer assim, a palavra coragem é a nossa palavra que a gente usou o nosso podcast inteiro. Vejam onde que vocês vão buscar essa coragem, onde está o pote de coragem. Está dentro de vocês, né? Se está com o conselho de alguém, se está conversando com a Ivone, conversando com o Joel, não sei. Mas busca aonde está esse potinho de coragem e vocês podem ser o que vocês quiserem, né? Quer ser uma programadora, uma mega de uma programadora, vocês podem ser. Quer ser uma mega de uma CTO, vocês podem ser. Ah, eu quero ir para a área de experiência do cliente também, Ivone. Vamos ser da área de experiência do cliente. O que vocês precisam ter é a coragem para vocês começarem a fazer planos, execução, né? Não adianta só fazer o plano, tem que executar também, né? Coragem para acordar todos os dias e falar, eu preciso estudar. Coragem para acordar todos os dias e dizer, eu preciso olhar de uma outra forma, né? Então, a palavra coragem é a palavra para vocês, tá? E acreditem nisso. Eu acho que todo mundo que tiver um sonho tem que correr atrás, tá? E a gente, da FC Nuvem, do Grupo F-Câmara, sempre vai estar à disposição de vocês. Eu tô aí super acessível para vocês no LinkedIn, no Instagram. Me contatem se precisar conversar, se precisar de ajuda, eu vou estar sempre à disposição. Obrigada pela oportunidade, viu, pessoal? Maravilha, maravilha, maravilha. E para você que ficou com nós até o final desse suco de laranja, espero que você tenha gostado, espero que essa mensagem tenha trazido uma visão positiva e te dê um norte para o caminho que você quer seguir. E, mais uma vez, obrigado por nos dar essa chance de entrar no seu espaço, no seu lar. Se puder, compartilhe isso aqui, porque pode ter certeza que alguém está precisando ouvir as palavras sábias da Ivone e com certeza você também vai poder impactar diretamente a vida dessa pessoa. Obrigado, pessoal, e até semana que vem. Obrigada. Tchau.